usar dinheiro estatal, pequena prece de adoração a Leviatã. E ele cobra um preço, mas felizmente o mundo vai se livrar desse encantamento aí mantido pela força e tradicionalmente disfarçado com simbologia. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Em algumas regiões da Colômbia, há um costume conhecido por antropólogos em que cédulas de dinheiro podem ser batizadas. Aqui é aquela malandragem de tentar falsificar o papelzinho colorido, mas lá é um ritual religioso. Sério, que é assim: durante o batismo de uma criança na Igreja Católica, o padrinho dela esconde uma nota dobrada na mão e recita um encantamento. Quando alguém faz isso, é porque acredita que pode tornar a criança pagã para sempre, e a nota seria batizada em vez dela. Aí a nota batizada passaria a ter propriedades mágicas. Encantada, ela sempre retornaria às mãos do padrinho e causaria prejuízos a quem a receber. A crença é tão forte que quem batiza ou passa uma nota batizada pode ser punido com espancamento. É uma das sanções mais comuns para essa espécie de delito. Mal sabem eles que o Estado faz isso há séculos. Eles têm até um templo chamado Casa da Moeda, onde ele batiza todo o dinheiro e depois obriga todo mundo a usar as suas notinhas. E dá certo. Todo mundo que pega dinheiro estatal toma preju aí no patrimônio. Varia de país para país, mas a maldição do sistema fiat é implacável. Cuidado! Muitas vezes, costumes estranhos têm o condão de revelar aspectos obscuros das nossas próprias instituições. Nos Estados Unidos, uma lei de 1955 determina que qualquer nota de dólar deve ter inscrito "In God We Trust", em Deus nós confiamos. No Brasil, desde 1986, as notas trazem a expressão "Deus seja louvado". Santos, efígies e heróis nacionais são também algumas das estampas mais comuns nas moedas estatais. O conjunto dessas imagens forma um panteão que mistura o sagrado e o profano, a religião com o Estado. Essa confusão é deliberada. Por meio dela, o Leviatã visa legitimar a dominação. Mas agora temos o Bitcoin. A única maldição que ele pode causar é a frustração de quem quiser manipular dinheiro para criar verba grátis sem esforço. Ele vai pôr um ponto final nesse jogo sujo. Por milhares de anos, a humanidade viveu em economias de trocas naturais. Aristóteles foi quem fez a descrição clássica de uma economia desse tipo. Segundo ele, uma economia natural seria aquela voltada para a produção de bens visando a satisfação de necessidades. O uso de um bem determinaria a sua produção. Nessas condições, tanto a produção quanto o consumo deveriam ocorrer no interior daquela unidade básica da sociedade, que os gregos chamavam de oikos. Essas unidades buscavam a autossuficiência e outras trocas eventuais com unidades semelhantes eram vistas como eventos menos importantes. E o próprio Aristóteles também criou a primeira explicação da passagem de uma economia de trocas naturais para uma economia orientada ao mercado. Segundo ele, seria algo tão natural que manteria o mais equilibrada possível a relação entre as unidades domésticas. Mas ele também disse que essas trocas deram origem ao dinheiro, que essa invenção transformou as trocas em comércio. Para ele, a distinção entre troca e comércio estava na diferença de finalidade dessas ações. O objetivo da troca seria a satisfação de uma necessidade natural e o objetivo do comércio, o lucro. Não precisamos julgar o mérito desse modelo, mas a tese segundo a qual as economias orientadas ao mercado surgem da monetização das trocas é defendida por muitos até hoje. As economias de trocas naturais são fortemente coercitivas. Os agentes envolvidos nela interagem sob normas estritas que determinam cada passo da produção e da distribuição de bens. Por isso, a iniciativa econômica individual é tolhida por estruturas coletivistas. Elas desincentivam a inovação tecnológica e a agressão é um meio recorrente para a acumulação de riquezas. Nessa circunstância, a estagnação se torna comum e quem está sujeito a
a isso, permanece preso em uma armadilha malthusiana. Por outro lado, nas economias orientadas ao mercado, os obstáculos à iniciativa individual são muito menores. Nessas relações, as necessidades individuais são sinais usados para estabelecer preços. Pela relação entre essas duas informações, se pode fazer um cálculo econômico para planejar como as demandas serão atendidas. Cada agente decide como vai dispor os recursos, com o incentivo de manter a paz e de sustentar a inovação tecnológica para que o motor do progresso continue rodando. A explicação aristotélica da origem das economias orientadas ao mercado é um exemplo do que os antropólogos chamam de teoria nativa. Mesmo que os gregos da época de Aristóteles concordassem com ele, e mesmo sem poder escrever um artigo sobre o assunto, todos pensavam igual a respeito da vida econômica. Foi um conhecimento comum que Aristóteles conseguiu sistematizar. Ainda hoje, essa tal teoria nativa está na visão de mundo de muitas sociedades rurais tradicionais. Para elas, a formação de riquezas pelo comércio é apenas tolerada e até sofre uma leve reprovação social. O dinheiro é visto como um meio de troca estéril, que deveria servir só para facilitar as trocas naturais. A ideia de que o comércio do próprio dinheiro é capaz de gerar riquezas é algo misterioso e que sofre rejeição. Isso explica a discriminação que muitos comerciantes e bancários sofrem em sociedades tradicionais. É esse entendimento difuso e antigo que faz que um camponês colombiano acredite que seja possível atribuir poderes sobrenaturais a uma cédula monetária. Pelo batismo do dinheiro, o padrinho acredita que o pode controlar. No fundo, ele busca o almoço grátis, com a ideia de que ele vai sempre voltar às suas mãos e que causou prejuízo aos outros que a receberam. Para ele, a reprodução e a acumulação do dinheiro em atividades mercantis e bancárias ocorreriam de maneira espontânea, como mágica. Esse mistério é mais flagrante nas moedas fiduciárias estatais, como nada tem valor intrínseco, e as notinhas e moedas são criadas segundo a vontade política. O dinheiro não tem fundamentos confiáveis, principalmente pela perda do lastro em ouro em 1933 para as pessoas e em 1971 para os bancos. A palavra latina fiat, faça-se, usada para se referir a essa classe de moedas, diz que elas são emitidas por meio da mera palavra em decretos. E a palavra fiduciário remete à fé, fides, que alegadamente se deve ter no papelzinho colorido. Entretanto, a ideia de batismo do dinheiro é uma ingenuidade, não pelo encantamento, mas porque não considera o motivo principal dele circular. Não há nada de sobrenatural nessa história. A força da moeda estatal vem da agressão. O curso dela é forçado para todos, mesmo que não tenha lastro, que a emissão seja acima do que a economia cresceu, e por isso o poder de compra caia. Mesmo assim, somos todos forçados a usá-la. Santos, crucifixos, heróis nacionais e expressões de louvor, todos os adereços estampados nas cédulas servem para desviar o olhar dessa agressão e ancorar o dinheiro no leito firme da tradição. Sem a violência estatal, a gente vai usar a moeda que achar melhor, mais confiável, que tenha fundamentos bons para sustentar o poder de compra. Não tem mágica. A força do fiat, que cria dinheiro a partir de uma ordem, está na ponta de uma caneta estatal. O Bitcoin ignora a tradição, a religião, a violência e qualquer sentimento. O uso e a propagação cresce por consequência do consenso e da confiança que se comprova. É a primeira moeda indiferente ao Estado, a crenças religiosas, ao moralismo cultural e aos burocratas de plantão que quiserem tentar manter o status quo do sistema fiduciário. O curso do Bitcoin é voluntário entre as pessoas e só pode deixar de acontecer também pela vontade de cada um. Não há pontos cegos, passes de mágica, nem processos obscuros. Não há espaço para crendices, sentimentos nacionalistas, planos de política monetária baseados em interesses aí de um grupo governista. A blockchain é um livro-razão transparente, inerte a emoções, permanentemente aberto e escrito em linguagem universal. Imagens de cruzes e bustos de generais são incapazes de aderir à face do Bitcoin. Mesmo em bilhões de anos, quando o Sol expandido engolir a Terra, o último Satoshi guardado na última carteira ainda estará frio, neutro e alheio ao fogo das paixões humanas. É isso aí! Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e
escrito por Datilógrafo, revisado por Stanley Calderelli e narrado por BitDove. Se gostou do vídeo, clique no ícone de curtir aqui abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Se quer ser notificado de novos vídeos, clique em inscrever-se e depois no ícone do sininho. Até a próxima, tchau!